Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, ok? Né? Vida que segue. E é isso aí, tá, pessoal? A gente precisa dar continuidade ao assunto, né? E nós já vamos começar um assunto novo, ok? Nós vamos estudar sobre os fungos, tá? Quem são, né? O que são e as suas principais características, ok? Então, a gente vai a aula de hoje sobre os fungos. Turma, um recadinho para vocês, né? Antes mesmo do apagão, eu tinha passado, né? No fim do mês passado, acho que foi dia 29, né? Dia 29 eu tinha passado uma atividade que era da página 224 e página 226. Só que da 226, somente a questão 1, né? E passei também da 227, somente a questão 4, 8, 9 e 10. Tá? Então, na página 226, página 1, questão 1, desculpa. E na página 227, a questão 7, 8, 9 e 10. Tinha passado isso, ok? E, tio, praticamente o seu já fechou o capítulo sobre plantas. Sim. A nossa próxima aula, ela vai ser eu comentando a resolução das outras páginas, da página 232, da página 233, da página 237, da página 224, da página 248, 244, 248 e 250, que é o que finaliza aqui praticamente... a 254 também. E finalizar o capítulo sobre os vegetais, ok? Só façam essas páginas que eu falei para vocês agora, somente na aula que eu estiver respondendo. Aí vocês vão acompanhando e vão preenchendo o livro, beleza? Para ele não ficar em branco, né? Porque são muitas páginas. Mas aqui eu passei, aqui era para você fazer e enviar, era somente a 224 e a 226, 227. 226, somente a questão 1, 227, 7, 8, 9 e 10. Beleza? As outras páginas eu vou comentá-las com vocês no próximo vídeo, ok? Semana que vem ainda será gravado, ok? Ainda não se estabilizou, né? Vocês estão acompanhando aí noticiário, mídias digitais, né? Protestos, manifestações, tocando fogo por aí, okay? Por causa que ainda não se estabeleceu. Então, nem todo mundo tem acesso à energia. Quando tem, são por poucas horas, né? Então, provavelmente a gente não vai ter Zoom semana que vem. Eu espero fazer uma Zoom, né? Eu não sei como vai ficar as questões das avaliações, a gente vai ver ainda. A coordenação vai, com certeza, mandar um recado para vocês. Então, aguardem. Aí, se tiver Zoom, a gente faz, né? Mais um de revisão. Se não, eu faço um vídeo de revisão para vocês. Turma, a aula de hoje é lá no capítulo 22, né, sobre fungos, página 258, 258. Então, é onde a gente vai começar o assunto, ok? A gente não vai finalizá-lo ele hoje, ok? Vou dar um exemplo para vocês. E outra aula a gente continua. Na verdade, eu acho que pelo livro de vocês, sim, eu finalizo, né? Mas eu vou falar coisas a mais que vocês precisam saber sobre os fungos, beleza? Ajeitar aqui, tá calor. Então vamos lá, tá? Depois desses recadinhos aí, quase 5 minutos falando, né? Mais 50 agora, brincadeira. Vamos lá, turma, então a gente vai estudar sobre os fungos, né? Professor, pensei que fungo fosse só aquele cogumelo, né? Não, né? São vários tipos de fungos. Nós temos fungos multicelulares, que são um cogumelo, né? Quando eu falo multicelulares, são diversos tipos de células que esse fungo pode ter. Quando eu falo unicelular, é uma única célula. Lembra muito tempo atrás, quando nós estudamos sobre bactérias, né? Seres unicelulares, né? Procarióticos unicelulares. Os fungos, eles podem ser encontrados de forma unicelular e pluri ou multi, né? Celular. Um exemplo aqui, ó, o bolor, né? Do pão lá, levedura, entre outros. Você já deve ter deixado um pão em cima da mesa, uma panela de arroz, né?
Você, a mãe, o pai, esqueceu a panela de arroz e foi passar um fim de semana lá no Ariri, lá no Tessalônica, lá no Lonta, por aí, né? Quando voltou, tava, né, um bolosão branco, né? Parece uma teia de aranha branca lá dentro, né? Que era esse corpo de frutificação desse fungo que estava crescendo. Quem nunca comprou um bolo, né? O cara muda a validade do bolo, aí você morde quando vê cheio de bolo, né? Acontece, fruta, quem já comprou morango em supermercado, geralmente eles pegam, né, e deixam aquela parte mais limpa, visível, e a parte do fundo, né, para baixo. Aí você compra, não olha, né, porque está embalado, leva para casa e quando chega lá, só fundo, né? Quem já teve micose, né, frieira, entre outros também. Os meninos aí devem ter tido frieira, né, por causa joga bola, deixa a bola 3 meses dentro do sapato, molhado, depois tira e volta e acaba pegando, né? Frieira, entre outros, beleza? Mas os fungos têm diversas importâncias, né? Importância ecológica, importância na indústria alimentar, farmacêutica, entre outros, ok? E aqui, como eu falei para vocês, ó, os fungos, eles são, na verdade, eucariontes. O que quer dizer eucarionte, né? O seu núcleo, o seu material genético está protegido por um núcleo, né? É igual a nossa célula. E, pessoal, são uni e pluricelular. Pode ter uma única forma de célula ou pode ter mais, né, de formas de células, mais especializadas para realizar diversos tipos de funções. São heterótrofos, ok? Coloquei mais um T, né? O que quer dizer heterótrofos? São fungos que não são capazes de produzir o seu próprio alimento. Então, eles dependem de outros seres para conseguir se alimentar. Diferente das plantas. Quando nós estudamos lá no início sobre vegetais, falei para vocês que os vegetais eles são seres autótrofos, né? O que quer dizer com isso? Eles têm capacidade de produzir seu próprio alimento. Nós aqui, dando exemplo de nós, né? Nós somos heterotróficos. Nós não conseguimos produzir nosso alimento. Ah, professor, mas a mamãe vai lá e faz. Não. Ela comprou aquela comida e está fazendo, mas foi ela que produziu? Não, né? Veio de outro, não sei. Então, a gente depende de outros para se alimentar. Então, lembre-se disso aqui, ó. São heterotróficos. Okay? Muitas questões, até no livro de vocês, vai ter uma questão perguntando lá se os fungos são autótrofos. Não, são heterotróficos. E exemplos, eu tenho cogumelos, que são visíveis, né? O cogumelo do Mario Kart. E tenho, né, bolores, que não é visível, mas, na verdade, ele vai ser visível quando eles se agruparem, né? Tiverem seu corpo lá de ramificação e tiverem bastante grande e unidos. Continuando, aqui, ó, exemplo, unicelulares são observados a microscópio e pluricelulares são observados a olho nu, né? Você consegue enxergá-los quando você anda por aí, numa praça, qualquer lugar onde tenha determinado tipo de fungo, você consegue observar, né? E aqui, turma, um exemplo, eles são heterotróficos por absorção. O que quer dizer isso? Eles degradam, tá? É extracorpóreo, eles degradam, lançam enzimas, essas enzimas vão degradar para eles conseguirem fazer a sucção, tá? Então, eles não são como a gente, ó, né? Fazer o processo de ingerir, né? Pela boca, não. Como é que ele faz? Ele lança substâncias, ele lança enzimas que começa a degradar, né? Começa a apodrecer e eles começam a puxar aqueles nutrientes que foram degradados. Então, a sua forma de alimentação é por absorção, ó. Um exemplo aqui, como eu falei para vocês, ó, digestão extracorpórea. Por exemplo, você está vendo esse fungo aqui, ó. O que acontece? Vamos supor que morreu determinado bichinho bem aqui, né? Morreu o bichinho bem aqui, né? Morreu um aqui. Eu ia fazer hippie, né? Ninguém escreve, né? Morreu um bem aqui. Aí, qualquer ser que morreu aqui, ele vai começar a lançar enzimas sobre ele. Para quê? Né? Ele vai começar a lançar enzimas, ó. Ele joga enzimas aqui, ó,
para cobrir esse animalzinho que estava morto, para, né, que ocorra do que os nutrientes desse animalzinho que estava morto aqui próximo a ele, né, seja absorvido. Os nutrientes vão para onde, ó? Para o solo. Quando o nutriente, eu vou colocar um N aqui, ó, tiver aqui no solo, o que que esse fungo vai fazer? Ele vai absorver esses nutrientes, né, pelas suas hifas, né, pelo seu micélio, que é um corpo, né, de ramificação aqui, ó. Então ele tem os micélios, né, toda essa estrutura aqui, e ele possui hifas, tá? São parecidas com raízes, né, que serve para fazer a absorção. Ó. Então aqui, ó, substância orgânica completa. Opa, tá amarelo, não dá para enxergar. Deixa eu colocar vermelho mesmo. Aqui, ó, uma substância orgânica completa. Ele está lançando enzimas nessa substância. Essa enzima vai quebrar essa substância orgânica, né? Quebra para posteriormente ele fazer o quê, ó? A absorção. Então é assim que um fungo consegue se nutrir, ok? Teve uma questão, né? Dar um exemplo para vocês. Foi a última questão que eu vi sobre fungo no Enem, foi 2016. E lembra quando vocês estudaram lá no segundo bimestre relações ecológica e cadeia e teia alimentar? Pois é, caiu uma relacionada com fungo e cadeia e teia alimentares. O que que ele falou lá, né? Eu acho que eu até coloquei essa atividade para vocês na época, né? Eu coloco algumas questões até de vestibular. O que aconteceu lá, turma? Ele perguntava assim, ó, ele falou que tinha um tronco, né, uma árvore que tinha caído no solo, e nessa árvore tinha fungos. E depois veio o índio e se alimentou do fungo. Aí ele queria saber quem era o consumidor primário e o consumidor secundário nesse exemplo que eu dei para vocês. Muitos alunos erraram. Muito, pessoal, mais de 60% errou porque colocou os fungos como produtor, sendo que você viu lá que os fungos não são produtores, eles não são autótrofos, eles são heterótrofos. Então, o que aconteceu lá? Eles erraram, porque eles se confundiram. Na verdade, o produtor era aquela árvore que caiu, o fungo era o consumidor primário, porque estava lançando enzimas digestivas para fazer a degradação e posteriormente absorver os nutrientes daquela árvore que estava caída no solo. E o índio, como veio se alimentar do fungo, ele era o consumidor secundário. Então, a planta consumidora primária, aquela árvore que caiu no chão, fungo, consumidor, a árvore produtor, né, que caiu no chão, o fungo, consumidor primário, e o índio, né, consumidor secundário. A resposta correta era fungo, consumidor primário, e índio, consumidor secundário. Tá, pessoal? Então, lembre-se assim, ó, digestão extracorpórea, acontece fora, né? Ele lança enzimas. A nossa não é extracorpórea, tá? É intra, porque ela ocorre lá no nosso intestino, no nosso estômago, mas principalmente o processo de digestão, de absorção, acontece no intestino delgado. Então, lá vai fazer o quê? Ó? A absorção, passar para a nossa corrente sanguínea. Já aqui, ó, ocorre fora do corpo, né? Lança enzimas para degradar e ele conseguir, ó, fazer a absorção desses nutrientes, ok? Só apagar aqui e ir para o próximo slide. Ainda aqui, ó, a classificação, turma, a gente pode ter de dois tipos, leveduras, né? Células únicas reproduzem por brotamento, né? Então, ela está aqui, ela dá origem a um broto, esse broto cai, e onde ele cair, vai dar origem a uma nova levedura. E fungos filamentosos, né? São multinucleados, crescem como filamentos longos, chamados de hifas. São um cogumelo que você vê aí no solo, pode ser aquela orelha de pau, né? Que fica lá no tronco de árvore. Então, você tem fungos filamentosos, que crescem, ó, através de hifas, ó. Tá vendo aqui, ó? Todas essas suas hifas aqui, ó, tá? São estruturas de crescimento, que vai formar o quê, ó? O corpo de frutificação, ó, ou corpo frutífero, ok? E o conjunto de hifas aqui no solo forma-se o micélio, né? Você estudou também lá no segundo bimestre, Relações Ecológicas, que você tem associação, né, de hifas, né, com raiz de árvores, né, de plantas, que formam as micorrizas, né?
a mistura de micélio com raízes, né? Que é a micorriza. Ainda aqui, ó, fungos, né? Filamentosos, né? As hifas, né? Se reúnem e formam um tecido chamado micélio. Então, você tem hifas, quando elas estão reunidas, elas formam o micélio, ok? Aqui você tem dois tipos. Você tem o micélio reprodutivo e o micélio vegetativo. O micélio reprodutivo, aqui você tem esporos, ó, parecido lá com os vegetais, ó, ok? Então, você tem os esporos. O que são os esporos? São estruturas de dispersão dos fungos, ó, que são as suas sementinhas. Aonde eles caírem, vão dar origem, né, a novos fungos. E você tem o micélio vegetativo. Qual é a função do micélio vegetativo? Crescimento, tá? Deste fungo. Quando eu falei para você lá que esqueceu a panela, né, lá no fim de semana e voltou, estava cheio, né, de bolozinho, negócio branco, é aquele micélio que você observa, aquele micélio de crescimento, tá? Aquela estrutura de crescimento daquele fungo, tá? Aquele bolor, ok? Então, ele tem aqui, ó, o micélio reprodutivo encarregado para a reprodução, né? Bate o vento ou a água, leva esse micélio, os esporos, aonde esses esporos caírem, vão dar origem a novos fungos. E mais abaixo você tem o micélio vegetativo, que tem como função, né, crescimento, né, deste fungo. E aqui, ó, os esporos, eles vão liberar, onde esses esporos cair, ó, vão germinar e vão dar origem, né, a outros fungos. E reprodução, ó, por brotamento, é uma reprodução tipo assexuada, que ocorre na levedura, né, que são microscópicos, tá? Que a gente não consegue ver, ó. Então, ele divide seu núcleo em dois e vai dar origem a um broto geneticamente igual, tá? Então, como eu falei, tem um aqui, ó, aí ele faz o quê, ó? Dá origem a um broto e você tem dois. Ele vai rapidinho dando origem a outros. Okay, ó. Então, onde cair aqui, ó, vai dar origem a novos brotinhos, beleza? Respiração, turma, eu tenho, tá, dois tipos de respiração. A sua maioria são aeróbicos obrigatórios, tá? Que é a maioria. O que quer dizer isso, pessoal? Respiração aeróbica, para quem esqueceu, que só sobrevive na presença de oxigênio. Se não tiver oxigênio, esses fungos aeróbicos obrigatórios irão morrer. Já os facultativos, turma, são aqueles, né, que vivem na presença de oxigênio, né, ou, né, na ausência. Então, alguns fungos aeróbicos, eles sobrevivem tanto na presença como na ausência de oxigênio, ok? Então, toda vez que eu falo aeróbicos, porque sobrevivem na presença de oxigênio. Aeróbicos obrigatórios, somente com oxigênio. Aeróbicos facultativo, pode ter e não pode ter. Ah, professor, e como é que se chamam os que não sobrevivem na presença de oxigênio? Anaeróbicos, ok? Só apagar e continuando. Geralmente aqui, turma, um facultativo lá, a levedura, né? Faz processo de fermentação. Então, ela vai ficar sobrevivendo aqui sem a presença de oxigênio. E quais são as principais importâncias ecológicas dos fungos, ok? As principais funções ecológicas, ó, processo de decomposição, junto com as bactérias saprófitas, né? Ele realiza o processo de decompor, né? De transformar a matéria orgânica em inorgânica, deixando ela disponível no solo para que os vegetais consigam aproveitar essa matéria inorgânica para posteriormente transformar ela em orgânica, tá? Então, ó, os fungos realizam um processo bastante importante, que é o processo de decomposição da matéria morta, né? Da matéria orgânica, transformando ela em inorgânica. Também, pessoal, você tem a associação, tá, de fungos que formam aqui, ó, que formam os líquens e micorrizas, ó. Você tem aqui, né, ó, fazendo parte, né, fazendo associação. Quando eles formam líquens, né, eles vão fazer o quê? Associação entre algas e fungo. Já micorrizas é a associação, né, das hifas com as raízes
das plantas. Então, ó, importância, né, para a sobrevivência de ambos. Olha aqui exemplo de alguns links aqui, ó, em troncos, né, em árvores. Você já deve ter visto um que ele é bem fofinho. Você já deve ter encontrado um desse aqui em alguma planta, ok? Então, os links, ó, associação, né, de algas e fungos e também tem a micorrizas. Olha aqui, ó, qual é a importância deles, ó? Aqui, turma, as algas, né, elas são autótrofas, elas conseguem produzir seu próprio alimento, e o que elas fazem? Elas produzem glicose, e essa glicose, ela dá para o fungo. Então, o fungo ele precisa de nutrientes, ok? Então, a alga produz açúcares e dá açúcares para o fungo. E o fungo, como ele é heterotrófo, o que ele faz? Ele protege as algas com suas hifas e também, turma, ele consegue fazer o processo de absorção de água e sais minerais. Essa água e esses sais minerais, eles vão fazer o quê? Ceder para as águas. Então, é uma troca, tá? Uma associação mutualística, onde cada um depende do outro para a sua sobrevivência. Então, as algas dão glicose, nutriente para o fungo, e o fungo dá água para as algas, ok? Então, é uma troca benéfica. É a mesma coisa que vai acontecer, turma, na micorrizas, ok? É bem parecido, tá? Geralmente, aqui, a associação, ó, de micorrizas acontece assim em solo pobre, né? Que não tem, que essa raiz não consiga fazer uma absorção de água, né, por completo, então ela precisa de ajuda. Aí o que acontece aqui, ó? Você vai ter a associação de hifas do fungo, né? Então as hifas se associam, ó, com as raízes. E o que ocorre aqui, ó? A planta cede em glicose para o fungo, né? Então dá glicose para o fungo e o fungo que, turma, cede em água, ó. Vão dar água para as plantas. Então, é uma associação benéfica, ok? Então, há uma troca benéfica entre eles. É uma troca benéfica que ocorre, tá? Então, se você separar, com certeza vai ter prejuízo para um e para outro. Ah, mas pode vir a sobreviver aqui no caso das micorrizas? Podem, tá? Podem, mas geralmente é em ambiente escasso, onde eles vão precisar dessa troca benéfica um para o outro. Beleza? Então, turma, na aula de hoje era até aqui, ó, sobre essa importância, né, de decomposição e associações. Na nossa próxima aula, nós vamos estudar aqui a importância econômica e também doenças ocasionadas pelos fungos, beleza? Então, a aula de hoje fica aqui, no Micorrizas. Nossa próxima aula eu finalizo sobre os fungos e também mando outro vídeo para vocês sobre as atividades complementares, ok? Vai dar tempo, são 50 minutos. Dá para dividir dois vídeos em 25 minutos, beleza? Então, até a nossa próxima aula. Quem quiser fazer, tá? Professor, tem energia aqui em casa. Se tem energia na sua casa e não está indo embora, e você queira fazer essa atividade, você já pode ir fazendo, tá? Só voltar o vídeo lá do início e ouvir, né? Qual foi as páginas que eu falei. Beleza? Qualquer dúvida, mandem mensagem. Tchau, turma. Abraço. Saudade, ok? Cuidem-se, viu?